Esse quadrinho tá aí em vocês? Passa mais pra frente, tá depois do abscesso. Eu acho que ele não tá na apostila, porque ele não é da bibliografia de vocês. Não tá, né? Esse quadrinho, se vocês quiserem, eu também mando por e-mail para vocês. Eu acho ele uma forma fácil de entender a diferença de crônica e agressiva. Eu acho ele bem didático. Então, a prevalência em adulto, adolescente, enfim, progressão lenta, moderada, rápida. Oi? Eu acho que não está aí, porque o seguinte, ele não é da bibliografia de vocês, ele é num livro da Sobrap de 2011. Só que eu acho muito didático para saber o diagnóstico diferencial. Então, se vocês quiserem, me mandam um e-mail que eu mando para vocês esse quadro separado. Eu tenho até separadinho ele. Pode, se quiser tirar foto, pode tirar foto. Porque ele é uma forma bem didática para quem não está muito familiarizado com a pele crônica, agressiva, então. E aí... Só que não esqueçam de anotar aí que ele não é do Lind, hein? Tá? Só para facilitar a vida de vocês. Viu? Depois vão falar, viu, povo do online, pelo amor de Deus, não é do Lind, tá? É só para vocês solidificarem o conceito aí. Ó, tanto aqui ele coloca, ó, localizada, destruição periodontal, incisivos e primeiros. E aqui em outros dentes, além de incisivos e primeiros, mas vocês têm que lembrar que aqui a gente aceita até 2 dentes e aqui são 3 ou mais, tá? Então, quando a gente fala de exame periodontal, né, tem avaliação de envolvimento de furca. Lesão de furca é uma coisa que cai em concurso. Então, é da Marinha, é do Exército, é da Aeronáutica, é da Galáxia. Sempre tem uma questãozinha de lesão de furca. Oi. Tá pra frente. Isso daí é o resto do que tá aí. Vocês vão ficar de bônus para vocês lerem. Senão a gente não consegue acabar a aula. Tá mais pra frente. Depois de abscesso. Então aí a gente volta. Se sobrar tempo, a gente volta. Porque é o seguinte, na última prova do último ano, caiu questão de furca, de retração com Miller, a classificação de Miller, e caiu questão de plano de tratamento. Então, não sei se vocês vão lembrar, mas aquele diagrama funcional de periodontia, eu até falei na aula da Marinha, o diagrama funcional, lembra? Parece uma teia de aranha. Caiu uma questão dele na prova, só que não caiu o diagrama, mas fazendo referência a ele. Então eu quero mostrar para vocês o diagrama, porque não foi a primeira vez que eu vi em questão e caiu ano passado, tá? Então, lesão de furca, né? Grau 1, perda horizontal dos tecidos que não excede 1/3 da largura desse dente. No grau 2, excede 1/3 da largura, mas não passa para o outro lado, não envolve toda a largura da área de furca. A grau 3, a destruição horizontal de lado a lado, então forma um túnel, né? Você perde o osso de um lado da furca ao outro. Então a gente tem que fazer sondagem e radiografia para fazer o diagnóstico. Então um exemplo de como que se faz, então não excedendo 1/3, a figura A, lesão de furca grau 1, excedendo 1/3, mas não ultrapassando de fora a fora, de lado a lado, a grau 2. E quando a gente faz o túnel, passa de vestibular para lingual, enfim, ou palatina, não, vestibular para lingual. A gente tem uma lesão grau 3, tá? Mobilidade também gostam de perguntar isso em prova, e teve uma questão do concurso passado também. Perda contínua de tecido de suporte resulta no aumento da mobilidade e aí pode ser classificada segundo o Miller como a mobilidade fisiológica medida ao nível de coroa dentária entre 0,1 e 0,2 milímetros no sentido horizontal. Grau 1, mobilidade aumentada de coroa, no máximo 1 milímetro na direção horizontal. Nenhuma dessas a gente tem a vertical. Grau 2, aumento da mobilidade da coroa que excede 1 milímetro na direção horizontal. No grau 3, muita mobilidade, além da gente ter a movimentação, a mobilidade horizontal, a gente ainda tem a vertical, o dente intrui. E aí esse dente está fora de função.
Questão que o concurso gosta também. Retração gengival, classificação de Miller. Então, ou perguntam o que é a classe 1 de Miller, a classe 2, enfim, ou perguntam as chances de sucesso de um recobrimento radicular dentro das classes de Miller. Então, segundo a classificação de Miller, qual é a resposta certa ou errada? A classificação 1, o prognóstico de recobrimento é total, é bem sucedido? Não é? Então, são essas coisas que eles pedem lá para vocês no concurso. Então, a classificação grau 1, né, a margem da recessão gengival, não atinge junção mucogengival. Então, e não há perda também interproximal, tá? Essa é a classe 1. Na 2, a margem da recessão atinge ou ultrapassa a junção mucogengival, mas também não há perda interproximal. Então, na 1 e na 2, a gente não tem perda interproximal. Na 3, retração do tecido mole se estende até a linha mucogengival e a perda óssea ou do tecido mole interdental vai ser apical em relação à junção cemento-esmalte. Então, na 3 é onde a gente começa já a ter a perda interproximal de osso. Na 4, a retração do tecido marginal vai se estender além da mucogengival, na 3 podia ser até ou além, e a perda interdental vai a nível apical em relação à extensão da retração. Oi? O recobrimento é desfavorável. É duvidoso. Você pode tentar, mas não há recobrimento total. Eu acho que eu coloquei isso para vocês. Aqui, ó, previsibilidade da cobertura da retração. Não está na apostila? Tá, não tá? Porque eles pedem isso. Ou pedem o que é a lesão, ou pedem a cobertura. Então, classe 1 e classe 2. Você pode alcançar o recobrimento de 100%. Na 3, pode ser esperado o recobrimento parcial. Tá? E na 4, não receptivo. Então, pode fazer xizinho aí, fluorescente, rosa, azul. Porque, gente, furca e classificação de Miller, viu, povo online, cai muito. Não sei por que esse amor pela classificação de Miller é tão antiga. É número, né? Eles gostam disso. E assim, é anatomia, microbiologia, classificação de Miller, lesão de Furca, diagnóstico diferencial e uma de tratamento. É sempre assim a questão. E eu achei a prova do Exército, pelo menos a última, que eu vi vendo da Marinha do Exército, eu achei a do Exército um pouco mais simpática. Vocês viram a última? Eu achei ela um pouco menos, assim, rodapé, não achei, sabe, eu tive essa impressão. Quando a gente fala de plano de tratamento, né, você tem que eliminar ou controlar a infecção desse paciente e introduzir as medidas no controle de placa. A gente visa a paralisação da progressão da doença. E aí a gente tem terapia periodontal inicial, que é relacionada à causa, e a de suporte, que foi a que caiu na questão do período passado. A inicial, a gente tem motivação ao aconselhamento do paciente, controle mecânico da placa supra, que tudo começa aí, você começa com o acúmulo de placa supragengival, vai modificando a composição do biofilme, aprofundando, perdendo a inserção, placa sub. Controle químico da placa supra, terapia não cirúrgica. Objetivo da inicial, restaurar a compatibilidade das superfícies radiculares e retardar o processo de doença. Então, para isso que a gente está fazendo a inicial, que é relacionada à causa. Então, raspagem e alisamento, retirar margens, excesso de restauração, né, que é fator de retenção de placa. Então, você cria um ambiente para o indivíduo poder prevenir a recolonização pelos patógenos periodontais. Instrumentação manual. Caiu uma questão também de instrumentação na prova. Então, sensação tátil é assim que a gente procura o cálculo, né? Você vai por sensibilidade tátil, procurando o cálculo subgengival, e minimiza o risco de contaminação pelo aerosol, coisa que acontece no ultrassom, por exemplo. Demora mais tempo do que o ultrassom. Já usaram ultrassom? Usam ultrassom ainda? Gente, precisa agredir, assim, claro, óbvio. É agressão. É outra vida, não é? Gente, cureta horas. Lindo. Lindo, cureta horas. Quem é pério aqui? Ninguém.
Jura? Sou minoria total, eu não posso nem me defender. Então tá, senão eu apanho. Ah, então vamos. Afiação, esse que é o problema também, vocês têm que ficar afiando ponta de cureta, né? Quem compra rufrige fica com dó de afiar a cureta, desgastar, depois quebrar e fica lá ornamentando, porque a gente prefere o ultrassom, claro. Então é composto por 3 partes, a ativa, a haste e o cabo, e aí os nossos queridinhos raspadores sônicos e ultrassônicos. Os sônicos são aqueles bonitinhos que a gente acopla também no equipo, né? Vocês têm esse também? Parece uma alta rotação, mas ultrassomzinho, bonitinho. Fofo, né, também, a gente tá cuspindo. Fofinho também, né? Amo. No equipo mesmo, é boa. Não, o ultrassom é mega power advanced, mas é boa também. Mega power. Mega power. Não, é muito engraçado. É aluno de graduação. Professora, posso usar? Não, o paciente tem muito cálculo. Aí eu já fico olhando para o aluno assim, né? Não posso não usar a cureta e usar o ultrassom? Eu falei, deixa eu ver o que é muito cálculo. Gente, tem uma bactéria na proximal entre o 31 e o 41, né? Porque tem preguiça de usar a cureta. Claro, né? Então, funcionam por meio de vibração. Essa vibração, botei número para vocês, né? De 2 a 600 Hz. Estão convertendo corrente elétrica em energia mecânica. São os lindos da nossa vida. Então, podem ser usados para tratamento de periimplantite também, é pouco invasivo para as estruturas dentárias, efetivo que nem os métodos convencionais, porém, depois da gente usar o ultrassom, a gente tem que usar a cureta para quê? Fazer alisamento. Exatamente. Então, a gente raspa com ultrassom e a gente finaliza com cureta. Então, não tem jeito, vai ter que usar a cureta para a mãozinha ficar doendo assim, ó, né? Odeio pério? Odeio pério? Eu gosto de pério. Mas não prefiro não fazer. Faço aquela raspagem supergingival Com ultrassom. Claro, né? Ultrassom é vida, né? O paciente me pague, entendeu? Agora, assim, convênio. Convênio nem pensar. Básico, mínimo. Ultrassom lindo. Controle mecânico de placa sub. Então a gente precisa, uma raspagem sub, muito pouco. Então, olha só, de 400 a 1000 espécies podem colonizar os biofilmes, né? Então, para reverter processo inflamatório, instruir e motivar o paciente, prevenir doença periodontal, atrasar o curso da doença e tem um impacto direto sobre a cicatrização dos tecidos do paciente. Outro chiclete? Quantos foram? A menina do chiclete. Esse é o nono? Nona cor da tarde. Você guarda o chiclete na boca. Oi? 7. É o que? Apego? Aí você vai guardando o sete. Compulsão. Eu sou conhecida assim, tá? A psicopata do chiclete. Estou cuspindo. É a psicopata do chiclete. Eu tem chiclete em 3 dias. Não, gente, não pode ser. Não pode. De onde veio isso? Uma amiga trouxe pra mim de alguma. Mas a psicose. Não sei. Foi do nada ou já tem tempo isso? Não tem tempo. Tipo, 10 anos? Não, 5 anos? não. Sei lá, Ansiedade. Aí vocês ficam controlando a quantidade de chiclete que ela... Não, dá controle. Eu tava pensando. Controla não, você só conta. Não, eu até ofereço logo porque eu sei que não vai aceitar, entendeu? Eu falo, ó, vai querer não. Não, mas ninguém vai aceitar, gente. Do jeito que você é, se aceitar, tipo, você bate, né, nas pessoas, tipo, pá, tá. Tipo, ela oferece assim, você quer, guarda na bolsa, né? E se aceitar, já te olha assim, ó. Tem certeza que você quer? Né? Tem? Não, melhor não. Não, melhor não, que eu só tenho 100. Não, melhor você não aceitar não, porque eu só tenho 100 para amanhã, né? Só tenho 100. O que foi, gente? Eu só tenho 100 amanhã, não dá para o final de semana. Eu tenho 1.232, mas eu só vou comprar agora segunda, então não dá. Né? Cadê tua fiel escudeira? Não tinha outra fiel escudeira que contra chiclete pra Tem você? outra na pós. É.
Ah, é, faz rádio. Ela deve contar, que nem vocês ficam contando. Não, mas Essa... não perceber, né? Eu não percebi, eu não tinha percebido. Que você é psicopata por chiclete? Eu não tinha percebido, gente. Olha como eu sou humilde, sou simples. Não, te aceito do jeito que você é. Eu nem tava percebendo os seus defeitos, tá vendo? Aceita, né? Oreste, chiclete, entendeu? Tudo junto, apoiando. Não, mas pelo menos é fácil. Bebida, entendeu? Que a bebida, a droga. É verdade. Melhor chiclete do que as drogas lícitas e ilícitas, né? E é fácil, porque quem é seu amigo e não sabe que te dá de presente, ou então esqueceu de comprar, ou então não sei o quê. Então, gente, é fácil. Vai, caracas, é aniversário, não sei o quê, esqueci de comprar um presente, vai na carrocinha lá embaixo e compra, né? Né? Porra. R$10. Por 5 horas, né? Pô, uma caixa? Pô, uma caixa. É nada! É nada! Não, mais ou Você menos. faz uma criança feliz, olha só. A criança esperando. Imagina, vocês não são dessa época, mas lembram um chicletinho que vinha num saquinho que era uma carinha da menina assim, Lembro, mini flash, sei lá, olha, chiclete, não sei o quê? Você não faz nada com isso, né? Você engolir tudo. Você vai tentar fazer assim pra mascar, engoliu metade, mascou metade, você com isso nada, né? Tipo pirulito, que tem chiclete dentro. Você consegue lamber o pirulito todo até chegar no chiclete ou você já chega mastigando porque quer o chiclete logo? Você consegue se aguentar. Essa é uma superação. Ah, só pode ser Trident. É porque também. Dá um exemplo, né? Até açúcar. Consultório também eu não como, não. Porque assim, tem que dar uma paciência. Paciente, só um minuto. Aí ela vai e bota a cara pra fora na sala de espera. Aí volta. Só a paciente não vê. Mas você fala que é Trident. E aí o Trident tem que ser de quê? Canela, de quê? Tem qualquer um? Qualquer um. O Trident não tem problema, desde que seja da. Então tá. Bom saber. Mas eu prefiro aquele sino, né? Eu nem conheço, gente. Eu só sei que tem canela. Tem canela? É o extra forte. Ah, hoje tem que ser forte. Mas você não começou com esse. O vício começou com o de canelinha, que é mais simplório, e agora está no extra forte. Porque o vício vai piorando. Gosto de pasta de dente, eu esqueci o nome dele. Ah, era um azul claro, né? Mas sumiu no mercado. Sumiu. Ou eu sumi, né? É você que deve ter sumido. Você comeu todos, que é escassez do mercado, né? Procura-se. Comeu Eu tudo. gostava desse também. Depois eu notei que sumiu, sabe? Com Tinha gosto de certeza. pasta de dente, criança devia comer pasta de dente quando era criança. Você comia? Mentira. Aquela Tandy. Eu comia. A Tandy também? Ai, gente, Tandy é muito ruim. Eu tava no pão francês. Que isso, Não, gente, só um momento, pessoal do online. Só um momento que eu preciso sentar. Passei agora. Eu gosto de botar misturador. Até ele que estava quieto, não respirava, falou. Choquei agora. Você colocava pasta de dente no Porque eu pão. gosto de misturar doce com salgado, entendeu? Não, peraí. Misturar doce com salgado é você pegar um pão e botar Nutella. Agora, pasta de dente. Sorvete também com pão francês também é bom. Não, tá, mas pasta de dente com pão. É bom. Você come até hoje isso? Não. Não sei. Peraí, calma. Não sei. Já sei. Superou o trauma. Superou um trauma. Arranjou outro, né? Arranjou outro. Então, olha só, autocontrole de placa. Higiene oral, gente, eu não vou dormir pensando nisso agora. Vai refletir o esforço que o paciente tem em remover placa. E aí a escova de dente tem que ter o quê? Tamanho do cabo apropriado para a idade do paciente, para como ele vai fazer essa limpeza. O tamanho da cabeça também apropriado. Filamentos de poliéster ou nylon, cerdas macias. E modelos de cerda que aumentem a remoção de placa nos espaços interproximais. Mas as pesquisas mostram aí que as cerdas do mesmo tamanho, independente, você tem aquelas escovas caríssimas, cross-action, enfim, uma cerda maior que a outra, né? Mas os estudos mostram que elas removem da mesma forma o biofilme, inclusive as que têm a cerda do mesmo tamanho são as mais recomendadas. Opa! Métodos de escovação. Coloquei as técnicas para vocês, que vocês vão ver daqui a pouquinho aí. Não tem um único método correto para todos os pacientes, né? Então, técnica de escovação ideal é aquela que o paciente remove maior parte do biofilme, que é compatível com saúde, no menor tempo possível e de forma que ele não machuque os tecidos periodontais dele.
As técnicas que nós temos, horizontal, vertical, circular, que é a de fones, bolinha e trenzinho, que a gente geralmente indica para paciente criança e que tem problemas, né, associados, problemas de crianças. BAS modificado, estilma modificado e charters. Por que eu coloquei isso para vocês? Parece muito básico, mas o concurso de vez em quando pede técnicas de escovação, tá? Terapia periodontal de suporte. Então, é o único meio de garantir manutenção por longo período de tempo. Por que eu coloquei a terapia periodontal de suporte para vocês? Ano passado caiu questão de terapia periodontal de suporte. Então, como eu disse, teve diagnóstico, microbiologia, foi diagnóstico, micro, anatomia sempre cai, teve Miller, Furca e teve de tratamento, tá? Teve 2 de tratamento, inclusive. Uma foi relacionada, se não me engano, a ultrassom, e a outra foi dessa parte que a gente vai falar agora. Então, a gente vigia o nosso paciente que está em terapia periodontal de suporte, uma vez que a periodontite não tem cura. Então, o paciente tem manutenção para não evitar de continuar perdendo inserção. Prevenir reinfecção do paciente, avaliar risco individual, que foi exatamente sobre isso que caiu a questão na prova do período passado, do ano passado. E manter saúde por mais tempo. Eliminando inflamação, prevenindo o início e recorrência e necessidade dos cuidados individuais. Então, o paciente, quando entra na terapia periodontal de suporte, a terapia é direcionada para ele, porque cada paciente necessita de formas de cuidados diferentes. Então, o tabagista é diferente do não tabagista, e assim a gente vai. Então, ela pode ser um compensador da falta de colaboração do paciente. Então, o paciente entra em terapia periodontal de suporte, não tem um bom controle de placa, então a gente tem crônica e agressiva. Qual das duas os intervalos são menores para terapia periodontal de suporte? Crônica ou agressiva, vocês acham? Não, menor. Eu preciso ir no dentista mais frequentemente. A crônica ou a agressiva? A agressiva, né, do que a crônica. E aí, se eu tenho um paciente, mesmo que seja com periodontite crônica, mas ele não é um bom colaborador, então o intervalo de terapia periodontal de suporte dele não vai ser tão grande. Então, você compensa essa falta de contribuição do paciente na terapia periodontal de suporte. Paciente de risco, para periodontite em terapia periodontal de suporte. O paciente que tem contínua perda de inserção periodontal, os pacientes em terapia periodontal de suporte, eles são capazes de manter higiene e os níveis de inserção inalterados quando eles colaboram, e os pacientes tratados e estáveis têm menos chances de perder dente e continuar perdendo inserção. Então, para resumir, pacientes suscetíveis à doença periodontal são de alto risco para reinfecção e progressão de lesões periodontais, sem realização de terapia periodontal de suporte. Suporte para pacientes com periodontite. Visitas de rechamada em intervalos regulares de geralmente 3 a 4 meses. Então, isso daí mais numerozinho para perguntarem para vocês em prova. 20 a 25% desses pacientes podem sofrer episódio ocasional de recorrência de doença. Então, o paciente volta a perder a inserção, né? E aí, o que cabe na terapia periodontal de suporte? A gente identificar quem são aqueles pacientes que têm maior propensão de vir a ter recidiva da doença, tá? Reinfecção. E monitorar esses pacientes. Nas periodontites avançadas, que são avançadas ou graves, que a gente chama, intervalos regulares, mais curtos, de 3 ou 4 meses. Então, quem são elas? Periodontites agressivas, que elas já são graves por natureza, e a crônica moderada, a crônica ou localizada generalizada, grave, que tem perdas de inserção acima de 5 milímetros. Lembram que a gente viu isso antes? No caso da crônica leve e moderada, essa visita para a terapia periodontal de suporte pode se estender por 1 ano, mas varia se o paciente é bom colaborador ou não. Então, a terapia periodontal de suporte é pré-requisito indiscutível para garantir esses resultados do tratamento e manter os níveis de inserção do paciente sem o paciente continuar perdendo inserção. Então, a gente tem que avaliar o risco do paciente de ter recorrência. E foi essa a questão da prova do ano passado. E eu tenho um carinho grande por isso aqui, porque eu que dou aula na graduação sobre o diagrama,
E não acho que eles colocariam um diagrama na prova, ou para fazer o diagrama, enfim. Mas sempre uma pergunta relacionada ao diagrama de risco individual. Então, reinfecção e progressão da periodontite em um sítio previamente tratado pode acontecer? Pode acontecer. Se os níveis clínicos de inserção podem ser mantidos inalterados por vários anos, que parâmetros podem servir como os primeiros indicadores? Então, essa foi a questão da prova. Então, quais são? Esse diagrama, parece uma teia de aranha, vai ter uma foto dele aí. Então, ele tem 6 vérticezinhos aqui. E cada um deles aumenta a chance do paciente ter recorrência de doença. Então, eles não estão aí à toa, né? Eles acontecem porque o paciente que apresenta algum deles ou mais deles tem maiores chances, de ter a recorrência. Então, a falta de estabilidade, né, vai acontecer quando você tiver quebra do equilíbrio do patógeno com o hospedeiro. Então, avaliado em várias condições clínicas, que nenhum parâmetro único tem um papel mais importante. Então, a gente tem vários parâmetros que se equivalem em grau de importância. E aí a pergunta era, né, dentre os quesitos para risco individual, né, qual era o primeiro do diagrama? Olha a pergunta. Era esse. E aí ele dava as opções exatamente como estão aqui. E aí o sangramento à sondagem era a resposta da pergunta. Mas não vale escrever aí que era a resposta, vocês não, quer dizer, não vai estar lá no gabarito. Mas eu achei super interessante eles colocarem o diagrama, porque é uma figura grande no livro. Tem vários dele no livro, eles fazem 3, um de risco leve, um de moderado e um de alto. E aí perguntava, dentre as opções, qual era o primeiro, que era o sangramento à sondagem. Então, o paciente que apresenta numa terapia periodontal de suporte, que está te visitando de novo, sangramento à sondagem, profundidade de sondagem maior ou igual a 5 milímetros, existem diagramas que estão maior do que 4. Então, ou é maior que 4 ou maior ou igual a 5. Então, bolsas a partir de 5 milímetros. A perda dos dentes, né? Relação perda óssea e idade. Isso aqui está relacionado à taxa de progressão. Então, o quanto o paciente perdeu de osso relacionado à idade dele, né? Fatores sistêmicos e genéticos que a gente marca ou tem ou não tem. Se o paciente tem, a gente vai marcar aqui. Se ele não tiver, a gente ignora. E os fatores ambientais estão relacionados à quantidade de cigarros que o paciente fuma, ou se ele é não fumante ou ex-fumante. Eu botei um diagrama para vocês aí, não coloquei? Tá. Então, a gente tem para classificar o paciente, vai que perguntam para vocês, risco leve, moderado e alto. Né? E aí tem porcentagem de sangramento à sondagem, então esse aqui é uma porcentagem, vocês vão ver a quantidade de sítios que o paciente tem, quantidade que sangrou, a quantidade dos sítios que sangraram, e fazer regra de 3. Prevalência de bolsa residual maior do que 4 milímetros, então quantas bolsas, número absoluto, quantas bolsas maiores de 4 milímetros, 5 ou mais, que esse paciente apresenta. Perda de dente de um total de 28, a gente não leva em consideração siso aqui para fazer diagrama, tá? Perda de suporte em relação à idade, que determina a taxa de progressão, dá uma noção de taxa de progressão, condição sistêmica e genética, que a gente sabe que predispõe individualmente o paciente ao aumentar o risco dele de recorrência de doença, e o fator ambiental principal relacionado ao tabagismo, tá? Então essa foi a questão da prova do ano passado. Então qual é o objetivo desse diagrama? Produzir risco total de risco... perfil total de risco total desse paciente e determinar a frequência e que tipo de abordagem você vai ter com esse paciente na terapia periodontal de suporte. Então, quanto mais itens desses o paciente tiver, né, sua abordagem vai ter que ser mais completa. Então, para calcular o risco, o paciente com risco periodontal baixo, todos esses parâmetros têm que estar dentro da categoria de baixo risco e, no máximo, um parâmetro dentro da categoria de risco moderado. Vocês conseguem visualizar isso no diagrama aí? Então, olha só, todos os parâmetros na categoria de baixo e, no máximo, um na de moderado. Então, olha só, quando vocês marcarem, vocês podem perceber, não sei se dá para ver na impressão aí, vocês do online,
que a primeira, segunda linha, né, que passa pelo 9, pelo 4, pelo meio e pelo ex-fumante, ela é um pouco mais escura. Dá para vocês verem que ela está mais grossa e mais escura. Então esse é o baixo risco. E aí a primeira, segunda, terceira, quarta linha, ou penúltima, ela também é mais escura. Então quando vocês forem fazer o diagrama, né, se todos os parâmetros ficarem dentro da segunda linha e no máximo um na de moderado, o paciente é baixo risco. Então é isso que ele quer dizer na determinação do risco. A segunda linha mais grossinha é de alto risco. É onde termina o moderado e começa o alto. A penúltima, não é isso? É onde termina o moderado e começa o alto. Tá? Então a primeira, a mais escura, que no diagrama de vocês é a segunda, não é isso? É onde termina o leve e começa o moderado. E a penúltima é onde acaba o moderado e começa o alto. Então, se perguntarem para vocês como se classifica o risco, né? Então, todos no baixo para ser baixo risco. E um, no máximo, dentro da categoria de risco moderado. Pelo menos no moderado, pelo menos 2 parâmetros na moderado e no máximo 1 de alto risco. E no risco alto, você tem que ter 2 parâmetros dentro do alto risco, ou seja, depois da penúltima linha. Né? Então, vê lá a porcentagem de sangramento. Ah, deu 16%. Vocês vão achar o correspondente ao 16% aí no diagrama. Eu vou fazer uma bolinha. Vocês querem que eu faça com vocês um para vocês visualizarem e assimilarem melhor? Sim ou não? Não, não, pelo amor de Deus. Sim ou não? Não. Querem ou não? Pode fazer? Vou te fazer sofrer. Tadinha, tá morrendo ali. Então, por exemplo, se vocês estão fazendo o sangramento à sondagem e chegaram à porcentagem de 16%, vocês vão marcar uma bolinha aqui no 16%. E aí, profundidade de sondagem maior ou igual a 5. Então, suponhamos que esse nosso paciente tenha só 2 bolsas residuais de 5 milímetros. Aí, o primeiro vem no 16, o segundo vem no 2. E aí, esse paciente perdeu 2 dentes. Então, a gente está com um no moderado, um no baixo, um no baixo. A taxa de progressão dele em relação da perda óssea e idade foi de 0,25. Ele não tem fator genético, então a gente passa direto para cá. Ele é não fumante, aí a gente liga aqui. Então vai formar como se fosse uma teiazinha de aranha. Vocês marcam em cada vértice o ponto onde vocês chegaram ao resultado e depois unem um com o outro e formam. Tem no livro do Linde, no capítulo de terapia periodontal de suporte. E aí ele dá um exemplo de como fica o diagrama num baixo risco, num moderado e num alto. Opa. Então, o diagrama funcional, ele estima esse risco do paciente ser suscetível para a progressão da periodontite e os fatores presentes no diagrama são observados e analisados em conjunto. Então, é útil para programar a frequência e forma de abordagem desses pacientes. Além da gente ter o risco individual, né, que é o paciente ter todos aqueles itens que a gente viu, ainda tem a avaliação do risco do dente. Então, tem coisas que acontecem no dente que aumentam o risco do paciente continuar perdendo inserção. Então, envolvimento de furca, fatores iatrogênicos, suporte periodontal residual. Então, o paciente que tiver menos suporte ósseo residual é pior o dente que tiver. Mobilidade. Então, o risco dentário a gente usa para avaliar prognóstico e função desses dentes. Indica a necessidade de terapia, além do que a gente já viu, específica para esses dentes durante as visitas da terapia. Então, a gente viu o risco do indivíduo, então o que o indivíduo tem, a gente viu o risco do dente e agora a gente vai ver risco de sítio. Então, sítios que apresentam sangramento à sondagem, profundidade de sondagem e perda de inserção, supuração, eles são sítios que têm mais tendência a ter recorrência de doença. Então, vocês têm 3 coisas para analisar.
o risco individual, que é o diagrama, tem o risco do dente e tem o risco de sítio, tá joia? Vocês querem fazer questão ou querem que eu volte na parte de